A experiência com Deus, ela é fundamental para a nossa caminhada, para a nossa vida espiritual. A Bíblia mostra que Deus marca encontros em lugares estranhos e até inesperados. Ele marca encontro numa sarça do deserto. Ele marca encontro debaixo de uma árvore. Ele marca encontro numa ilha isolada. Ele marca encontro numa cova cheia de leões. Ele marca encontros numa fornalha ardente. Eu creio que se existe um lugar próprio para Deus marcar um encontro conosco, é onde estamos. No caso aqui de Jacó, que era um jovem caseiro, ele marcou um encontro com Jacó debaixo da abóbada celestial ao relento. Os irmãos aqui, sétimo período, sabem que ele estava fugindo. Ele recebeu um conselho do seu pai. Vai para Harã, porque lá você vai encontrar a sua noiva. Harã significa caminho. Esse é o conselho que o Pai, que o Espírito Santo nos deu desde o início. Vá pelo caminho, porque no caminho há um casamento. Naquele caminho ele encontrou os rebanhos e encontrou um poço, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas para Jacó, aquela noite era uma noite de incertezas. Porque ele estava sozinho, ele estava desamparado, ele estava cansado, e ele estava cheio de perguntas. Porque os próximos 20 anos da vida dele iam ser anos onde ele ia ser forjado. Ele ia ter que descobrir que a esperteza dele, que a astúcia dele não contribui para aquilo que Deus quer fazer. Deus não precisa da minha astúcia, da sua esperteza, da sua capacidade, da sua intelectualidade. Deus não precisa disso, Ele não faz questão disso. A única coisa que Deus quer é um coração, seja de um homem, de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de uma senhora. Ele quer simplesmente um coração disposto a obedecer à voz dele. Ele estava cansado. Vai dar certo? Será que eu vou encontrar o meu amor, o amor da minha vida? Eu vou ter uma família? Vou ser feliz? Eu vou prosperar? Será que Deus vai ser comigo? O que vai acontecer? Ele estava cheio de incertezas. E eu pergunto aos irmãos aqui nesta manhã, que foi uma palavra que o Senhor revelou. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo cheio de incertezas. É as incertezas, é as dúvidas com relação à família, com relação ao casamento, com relação aos filhos, com relação ao emprego. Mas Deus naquela noite ia se revelar a Jacó como o Deus da promessa. E como Deus das certezas.
Porque Deus cumpre, meus irmãos, seus propósitos. Nós não estamos aqui fugindo simplesmente, aproveitando um feriado. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito. E Ele cumpre os seus propósitos. Nós cremos que Deus está acima de tudo. Ele nunca prometeu dias sem dor, Ele não prometeu riso sem sofrimento, Ele não prometeu sol sem chuva, mas Ele promete forças para as lutas, conforto para as lágrimas e luz para o caminho. Ele é o Deus das promessas. Ele é fiel às suas promessas. Jacó fez uma coisa que eu não faria, não sei se você faria. E muitos homens de Deus fizeram coisas sem entender, sem saber, mas aquilo tudo eles agiram no profético. Porque Deus tinha um propósito profético para eles. Ele estava cansado, o que ele fez? Ele fez de uma pedra um travesseiro. Eu não faria isso, eu ia procurar uma grama, uma moita de capim, sei lá. Mas ele estava tão cansado, mas tão cansado, que ele pegou uma pedra e fez dela um travesseiro. E deitou. E conseguiu, com aquele travesseiro de pedra, dormir. E ele teve um sonho. E Deus começa naquele sonho a se revelar a Jacó. Ele viu uma escada no sonho, cuja base tocava a terra e o topo tocava os céus, e os anjos subindo e descendo, e o Senhor estava em cima daquela escada. Meus irmãos, a glória só se alcança de uma forma: é pela graça de Deus. Não merecemos o Senhor, não merecemos enxergar o Senhor, não merecemos ministração de anjos. Nós não somos bonzinhos. Algumas pessoas não gostam de ouvir isso, mas nós não merecemos nada. Não estamos aqui por nossos méritos. A bênção de Deus sobre nós não é porque nós merecemos. A base da escada está aqui nesta manhã. A base dessa escada é a graça de Deus. A graça de Deus nos dá o que nós não merecemos. É pela graça de Deus que os anjos ministram. É pela graça de Deus que as visões celestiais estão sendo dadas. É pela graça de Deus que as curas vão acontecer. É pela graça de Deus que as libertações estão acontecendo. É pela graça de Deus que os livramentos estão acontecendo. É pela graça de Deus que sua família vai ser salva. É pela graça de Deus que nós vamos ver o Senhor. É pela graça de Deus que nós vamos chegar aos céus. É pela graça de Deus. Meu Deus, meu Pai, estou aqui para te falar, para te ouvir. Me sinto só no caminhar, em ti preciso me ancorar. Sei quem tu és e quem eu sou, apenas servo, nada mais. Eu reconheço que é Senhor, mas te procuro como Pai. Um pouco só do teu amor vai
me pôr de pé, só um instante junto a ti vai me bastar e renovar a minha fé. Momentos depois que Jacó acordou, ele era outro. Porque na noite das incertezas da vida dele, ele descansou na pedra. O Senhor mostrou que muitos irmãos e irmãs chegaram aqui com muitas incertezas, os problemas, das lutas. Um ano que se apresenta um ano difícil. Mas o Senhor disse assim: se descansardes na minha palavra, nas promessas da minha palavra, renovarei vossas forças e caminhareis. O Senhor quer renovar as promessas dele. Preste atenção que o corpo de Jacó estava na terra, contato com o chão, mas a sua cabeça estava na pedra. A igreja, corpo, vai continuar enfrentando as durezas da vida, a escuridão da vida que está aí, o frio da noite, os perigos da noite, mas a pedra, a palavra, nosso coração, nossa esperança, nossa fé, tudo que nós queremos e esperamos está descansado nesta palavra bendita e maravilhosa, que não falha. Os irmãos já conhecem essa revelação, mas nós vamos repetir. Quando Jacó acordou, as marcas, a digital, a identidade, o relevo da pedra estava na cabeça dele. A marca da pedra estava na cabeça dele. A marca da rocha estava na cabeça dele. O que está na nossa cabeça, o que está na nossa mente, não é marca de filosofia, não temos nada contra isso, nem marca de teologia, nem marca de cultura, nem de homens eloquentes, nem de homens intelectuais, mas a marca que está na nossa mente, a mentalidade que está sendo formada no nosso povo, é da palavra revelada, é do clamor pelo sangue de Jesus, é da igreja que é corpo, é de dons espirituais, é de um povo que louva, com gratidão, com lutas e com provas, mas um povo que tem a identidade da palavra. A palavra não vai mudar. Eu posso concordar, discordar, achar isso ou aquilo, mas a palavra não muda. A doutrina está estabelecida, a doutrina está definida, e é essa doutrina mesmo que o Senhor tem para nós. As lutas vão continuar, mas quando nós descansamos na palavra, nossa noite muda. Quando nós descansamos nas promessas do Senhor, nós acordamos outro. E nós vamos descer desse seminário outros. Isso não é frase feita, nem conversa decorada. É o propósito que o Senhor tem para muitos nesse seminário aqui. Você vai descer daqui outro crente, outro servo, outra serva, para enfrentar a luta que está lá embaixo. Mas lembre de uma coisa: o Deus das promessas e o Deus das certezas está contigo. Nós vamos descer daqui dizendo: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A palavra, a pedra, onde ele descansou na pedra, ele descobriu a porta dos céus, que é Jesus. Ele descobriu a ministração dos anjos, operação do Espírito Santo.
Ele diz: esse lugar é Betel, a casa de Deus. A Trindade está presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes para dizer uma coisa: não temas, não te assustes, não te espantes. A rocha que é mais alta do que nós está aqui nesta manhã. Descanse seu coração agora. Coloque diante da rocha as suas incertezas, porque o Senhor quer dar descanso ao seu coração. O que habita no abrigo de Deus morará sob sombras de amor. Sobre ele não virá nenhum mal. Em suas asas feliz viverá. Jacó acordou e foi em direção a Harã, na obediência à palavra do seu pai Isaque. Os irmãos conhecem a palavra, nós vamos resumir. Ele encontrou 3 rebanhos que estavam à beira de um poço. Ele perguntou se eles conheciam Labão. Conhecemos. Inclusive lá vem Raquel, a filha dele, trazendo os rebanhos. E Jacó perguntou assim: o dia já vai alto? Por que vocês não dão beber às ovelhas? Aí os pastores de Harã, os pastores que conhecem o caminho, os pastores que têm experiência com o caminho, disseram para ele assim: não, nós não bebemos separado, não. Nós esperamos os rebanhos todos juntar, porque nós bebemos é juntos. Nós bebemos é na comunhão. Nós não vivemos isolados, não. Nós participamos da bênção é juntos. Nós esperamos os rebanhos se juntarem. Meus irmãos, a bênção do corpo é um dos maiores segredos que nós temos. Não temos condição de viver isolados. Não existe esse negócio de ministério isolado, de igreja isolada, de isso. Não existe isso não. Para nós não. Jacó achou que não, o dia já vai alto, o sol já está quente. Não. O sol está quente, a luta está aí, mas nós bebemos é juntos. Nós vivemos é juntos. Nós oramos uns pelos outros. Nós choramos uns com os outros. Nós vivemos as lutas uns dos outros. Nós jejuamos uns pelos outros. Nós madrugamos uns pelos outros. É possível até que muita gente aqui do 7 período nem esteja fazendo mais isto, mas há uma igreja que faz. Ela bebe junto da revelação, ela clama junto pelo sangue de Jesus, ela está no culto profético, ela crê no batismo com o Espírito Santo, ela diz: Maranata, o Senhor Jesus vem. A luta está alta, o sol vai alto, mas nós bebemos é juntos. Pastor de Israel,
Jacó perguntou: como é que vocês fazem? Não, quando os rebanhos chegam todos, nós nos juntamos, tiramos. Havia uma grande pedra, diz a Bíblia, uma grande pedra que tampava o poço. Quando Raquel chegou, diz a palavra que Jacó sozinho, tirou a pedra do poço e ele deu de beber às ovelhas de Raquel. Jesus sozinho. Todos abandonaram, mas ele sozinho no Calvário abriu a boca do poço, tirou a grande pedra que impedia. E nós somos aqui as ovelhas, e Ele está nesta manhã descedentando a sede do nosso coração e da nossa alma. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor. Ele sozinho tirou a tampa que bloqueava a água da vida. Sabe por que Ele fez isto? Ele fez por amor. Jacó se apaixonou por Raquel, e a Bíblia diz que Jacó beijou e chorou, porque os 20 próximos anos da vida de Jacó ia ser isso. Ele ia sofrer por amor. Ele trabalhou 7 anos, e aquilo que ele fez lá, ele pagou. Foi enganado. Amor e sofrimento. Todo o ministério de Jesus foi assim também, amor e sofrimento. Mas ele venceu. O amor venceu a morte. O amor venceu o mundo. O amor venceu o adversário. O amor de Jesus vence todas as coisas. Não estamos com sede. O dia vai alto. As lutas estão aí. Mas o poço está aberto. Porque o Jacó celestial está aqui. Porque ele abriu a tampa do poço. E nós podemos beber juntos, meus irmãos, na comunhão do corpo, da bênção, da revelação e da palavra do Senhor. De cruz se erigir, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demorou uma coroa trocar. Estamos quase encerrando, meus irmãos. Eu vou adiantar um pouquinho. Jacó encontrou-se com Labão, seu tio. Passou um mês. O tio perguntou para ele assim: Labão, Jacó, qual é o teu salário? Quanto você quer ganhar para trabalhar para mim? Quero Raquel. Raquel significa ovelha. Mesma resposta que Jesus deu para o pai. Você vai, meu filho, trabalhar, vou. O que você quer? A igreja. Vou trabalhar por amor à igreja. E trabalhou. Na hora, aquele acordou no outro dia, não era Raquel, era Lia. O que houve, Labão? Não, nossa terra aqui tem uma lei. A lei primeiro é mais nova, ele cumpriu a lei. Jesus também cumpriu a lei. Por amor a Raquel, por amor à igreja, por amor a mim e a você que está aqui, está nos ouvindo aí.
Lá na frente, Labão perguntou de novo, ele queria ir embora. Labão perguntou: qual é o teu salário, Jacó, para você continuar aqui? Eu quero as ovelhas. A resposta foi a mesma. Jesus nunca mudou a resposta dele. Todas as vezes que ele foi perguntado: o que você quer, meu filho? Eu quero a igreja, eu quero as minhas ovelhas, eu quero o meu povo. Nós somos propriedade dele, meus irmãos. Nós não somos ninguém especial, mas ele nos amou primeiro. A marca do sangue dele está no nosso coração. O selo do seu Espírito está aceso na nossa vida. Mas no último trato ele falou o seguinte: olha, Labão, vamos fazer o seguinte: você me dá as ovelhas salpicadas e malhadas. Era o menos que tinha, que a ovelha geralmente nasce branquinha. As salpicadas e malhadas eram pouquíssimas. Eu quero as salpicadas e malhadas. Aí Labão falou assim: excelente negócio para mim. Quase não tem ovelha salpicada e malhada. Meus irmãos, está ficando raro, hein? Está ficando raro ovelha salpicada e malhada. Está ficando raro olhar para um rebanho, o mundo olhar e ver que é uma ovelha salpicada e malhada, que tem as marcas da fé, que tem as marcas da obediência, que tem as marcas do clamor, que tem as marcas da revelação, que tem as marcas da consulta, que tem as marcas da fidelidade. Está ficando raro, viu? Mas tinha um pouquinho lá. Eu quero esse pouquinho para mim, Labão. Ele fez uma coisa, eu tenho certeza que nem Jacó entendeu aquilo. Então diz a Bíblia que ele pegou 3 tipos de vara: álamo, aveleiro e castanheiro, e feriu as varas. Ele descascou as varas. Ele tirava uma listra, e diz a Bíblia, quando ele tirava a casca da vara, a vara revelava a brancura que tinha na vara. E colocou aquelas varas listradas, feridas, em frente à fonte de água. As ovelhas vinham beber água. Antes de beber, elas viam as varas feridas, listradas, e bebiam a água. Quando elas bebiam a água, Deus operava um milagre na genética da ovelha, e só gerava agora a ovelha listrada e malhada. E a Bíblia diz lá em Cantares que as ovelhas que são do Senhor geram gêmeas. E o rebanho de Jacó cresceu, cresceu e cresceu e prosperou. E nós cremos nisto, que o Senhor vai prosperar ovelhas listradas e malhadas, que o mundo possa olhar e ver as marcas de Jesus, da salvação na vida delas. Mas ali estava um segredo, que é um segredo que nós descobrimos há muito tempo. A vara ferida apontava para Jesus, homem. Ele foi ferido, ele foi descascado, ele foi maltratado. Mas quando descascaram Jesus, o que se apresentou não foi ódio, não foi vingança, não foi rancor. O que revelou no íntimo dele, no interior dele, era a brancura de Deus, era a pureza de Deus, a divindade de Deus, a santidade de Deus. Era o inocente de Deus. O inocente venceu o mal, o inocente venceu o maligno, o inocente venceu tudo que não prestava. O céu é dos inocentes. Ali apontava para Jesus, homem, Jesus crucificado. Mas quando elas bebiam da água, era Jesus vivo, era a água da vida, e elas geravam vida. É a morte e ressurreição de Jesus. Era o grande segredo de Jacó, meus irmãos. Era apontando profeticamente para a morte e ressurreição de Jesus. E o rebanho de Jacó vai prosperar, o rebanho da igreja fiel vai prosperar, porque a salvação é valorizada no sacrifício de Jesus. E quando o pecador chega e entende o valor do sacrifício de Jesus, ele prova da água da vida, o seu coração é descedentado e ele testemunha, e novas ovelhas são geradas para a glória do nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o Senhor. Oderiai, solderiai, soldrebahas. Oldrei, soldriai, soldrecai. Deliai, suriai, deliai, suriai. Oldremahai, soldriai. Ode canta lamai. Meus servos
Deilai Suriai. Filhos amados, Ou decanta lamai. ponde o vosso coração Dei Suriai. diante do vosso Deus, Olai Suriai. porque eu vos tenho atraído Ou decanta lamai. para um momento Dei Suriai. que desde a minha eternidade Ou decanta lamai. preparei para as vossas vidas. Deilai Suriai. E eu vos digo, filhos, Olai Suriai. ponde todas estas Ou coisas decanta lamai. no vosso coração, Dei Suriai. crede inteiramente Deilai. no Senhor vosso Deus, Ou decanta lamai. porque a vossa esperança, Dei Suriai. a vossa confiança Olai Suriai. jamais Dei lamai. será frustrada. Ou decanta lamai. Ponde no vosso coração Dei lamai. a minha palavra Ou dei e Suriai. observai Dei lamai. a minha palavra Olai. com toda a diligência, Dei canta. e eu vos darei Dei Suriai. todas as beneficências Olamai. que vos tenho prometido Olai. através da minha palavra. Dei lamai. Podeis glorificar Olai. o nome do vosso Senhor, Dei Suriai. porque eu passeio no vosso meio. Ai, Suriai. Eu vos trago refrigério, eu vos dou descanso, Olá. eu vos dou um novo ânimo. Dei lamai. Bálsamo Olai. eu tenho derramado Dei lamai. na vossa mente, Olai. no vosso coração, Dei lamai. porque sois meus servos Ou decanta e eu lamai. cuido Olai. das vossas vidas. Dei canta lamai. Aleluia, Senhor Deus. Glória. Aleluia, Senhor Deus. Há uma visão. Irmãos, o Senhor mostrou que nós fazemos parte de um grande exército. E lutávamos há bastante tempo, ao ponto de alguns já até mesmo esquecerem dos seus propósitos, deixando para trás algumas armas. Chegávamos aqui cansados. Mas no nosso meio, um general se apresentava e vinha passeando em direção a cada um de nós. E ele vinha para assumir a direção desse exército aqui à frente do púlpito. E quando ele chegava aqui, ele fazia uma pergunta: quereis o que eu tenho para cada um de vós? E nós então juntos nós dizíamos: nós queremos o que o Senhor tem para nós. Glória a Jesus. E naquele instante uma grande luz, ela brilhava e ele já não era visto mais. Mas as nossas forças, elas eram renovadas. As nossas vestes eram transformadas. E muitos que haviam se esquecido que eram valentes, estavam escritos nos seus uniformes: meus amados valentes. E a visão Glória a passava. Deus. Amém. Irmãos, o Senhor está mostrando a condição, a maneira como chegamos para esse seminário. Cada um tem uma história diante do nosso Deus Pai. Uma história de luta, uma história de provas. Mas nós não podemos esquecer que nesta peleja nós não estamos só. Nós temos um general que está à nossa frente. E ele é aquele que tudo vê e tudo pode. Quereis vós? E a resposta foi de todos. E nós já temos a resposta: queremos, Senhor. Porque nós sabemos que a nossa força, a nossa condição de caminhar, ela não está em nós, não depende de nós. Mas ela está nas mãos daquele que tudo pode, daquele que tudo realiza. Nós vamos glorificar o Senhor pela presença do Senhor aqui conosco. Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor tem sido o nosso grande comandante, o nosso general. E com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Te agradecemos por tudo que o Senhor já realizou até aqui. E por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.